Maurício, na sua apresentação você comentou a respeito da questão de estatísticas do Brasil. O Brasil fala-se que nós temos um rebanho de 216, 220 milhões de cabeça. E tem uma área de pastagem que fala-se em 165 milhões de hectares. E um abate de 35 a 38 milhões de cabeça. O Brasil então recuou em termos de tecnologia, em termos de produtividade. Nós temos um desfrute de 17, 18% apenas. Então, por isso que a gente questiona, é provável que o dado de rebanho esteja incorreto, justamente porque a hora que você vai avaliando os indicadores, eles não fazem sentido. Né? Então, a grande dúvida que a gente tem é do tamanho do rebanho. O pasto é mais fácil acertar, então as estimativas, as bases de dados, o total que foi desmatado, o avanço da agricultura e medições hoje por satélite, mostram que a gente está falando aí em torno de 160 milhões de hectares, 165, e 9, 10 desses milhões de hectares já deve estar em integração lavoura e pecuária. E aí, mais um indício, né, com o pacote tecnológico que a gente tem, se você imaginar a ponta, né, os produtores mais produtivos, é difícil acreditar num rebanho de 220 milhões de cabeças. Mas, João, nós não temos parâmetros, base para contestar. Então, a nossa postura, né, o nosso posicionamento diante mesmo dessa dúvida com relação ao tamanho do rebanho, é usar o número oficial. Né? Então, até que a gente não consiga medir esses dados, a gente vai usando o número oficial, que passa essa impressão que não tem sentido nenhum. Né? A gente falar que ainda tem 17, 18% de taxa de desfrute, chegando a 19%. Né? A gente trabalha com abate um pouquinho maior, porque no número da nossa estimativa a gente soma ao mercado formal, que é fiscalizado pelo sistema federal, estadual e municipal, a gente soma o que é sonegado, né, que é o abate informal, e também aquele abate para consumo próprio nas fazendas. Né? Dentro das fazendas, a estimativa é que o cidadão, né, da família, não só o que trabalha, mas da família toda, tem um consumo de carne bovina o dobro do que a média brasileira. Bom, um outro ponto importante na tua apresentação foi que você fez uma avaliação do resultado das fazendas em função da sua produtividade. Como você mostra que a grande parte das fazendas no Brasil produzem menos que 4 arroba por hectare ano, o número que você mostrou ali assusta, porque o cara ganha, não sobra nada, ao contrário, falta. Exatamente, né? Esse produtor, ele é difícil a gente acessar, né? Então você chega nesse número por estimativa e a situação fica pior quando a propriedade é pequena, né? Porque imagina, você tem um curral que pode servir 2.000 hectares, mas numa propriedade de 50 hectares você tem que ter um curral de proporções semelhantes. Pode até ser menor e tal, mas aí para aquela fazenda pagar o custo desse curral, né, ela tem maior dificuldade. Esse público a gente não consegue acessar, analisar para entender a dinâmica econômica dele, né? Então a gente consegue só projetar que resultado ele estaria colhendo. O resultado é péssimo, é isso aí, ele está praticamente em exclusão, é por isso que a gente vê muita gente colocando leite de vaca de corte no mercado, ou tendo uma propriedade e tendo um emprego no vizinho ou na cidade, né? Então ele vai dar um jeito de sobreviver, mas a propriedade dele com baixa tecnologia ficou inviável. Bom, agora na outra ponta da questão é a alta produtividade. E um fato novo que está aumentando cada vez mais, especialmente no Centro-Oeste, é a integração, a agricultura-pecuária. E nós estamos vendo resultados fantásticos em termos de produtividade. E talvez seja a arroba mais competitiva que tem no mercado é essa produzir através desse sistema. Sim, a integração cresceu muito, é um ótimo sistema, não tem, tecnicamente, agronomicamente, economicamente, não tem o que se falar. Né? Geralmente, a gente só tem uma preocupação. O produtor que quer fazer tecnologia direto no pasto, sem integração, ele também pode ser competitivo. Tão ou até mais, né, dependendo do sistema que ele adote dentro da propriedade. E o movimento de integração, João, ele está vindo também de um lado muita velocidade do lado do agricultor, que já coloca pasto para fazer a cobertura, né, vamos chamar de uma adubação verde, que na verdade é como funciona a pastagem, né, nesses sistemas. E já existem pesquisas mostrando que o gado consumindo esse pasto vai criar um dinamismo maior das raízes que aumenta a produtividade. Antes acreditava-se que recaía a produtividade. Então todo agricultor que tiver condição de colocar integração, a tendência é que ele faça
e você tem um movimento muito grande vindo de agricultores na integração lavoura e pecuária. Mas não tenha dúvida, é um sistema revolucionário, né? Um conjunto de sistemas, tem vários modelos, né? Mas toda vez que a gente consegue agregar de forma inteligente para reduzir o risco, aumentar o giro de capital, nós temos um sistema produtivo, rentável e muito atrativo. Um outro ponto que se abordou é a questão de abrirmos mercado. Eu acho que o Brasil precisa abrir mercado, não só estimular o consumo interno, recuperar aquele consumo interno que nós perdemos, especialmente com os últimos anos de crise, e também lá fora buscar. Uma coisa que chama atenção, janeiro, fevereiro deste ano, comparado com o ano passado, é o aumento muito acentuado das exportações para Hong Kong e para a China. A China a informação que nós temos, que vai vir uma missão de veterinária dele para habilitar mais 11 frigoríficos. Só que na China, o acordo com eles querem animais com menos de 30 meses, ao teto 30 meses. Nós temos animais para atender uma demanda grande, como se pode acontecer, se seguir nesse ritmo, o aumento das exportações para a China? Bom, dependendo da velocidade que a China vier, nós teríamos um aumento no preço, né, provocado pela exportação. Eu não acredito que esse cenário possa se concretizar no curto prazo, mas rapidamente a gente responde, João, porque nós temos capacidade produtiva, né? Inclusive é interessante ter uma demanda por carne maior, porque a gente dá uma sobrevida para esses produtores pequenos que estão inviabilizados, né? Coloca, né, faz o negócio deles ficar mais atrativo, dá mais fôlego. E a perspectiva, você olha a China e todos os outros países asiáticos que está, né, a BIEC está se esforçando, né, em parceria com a Apex, tem o Marco Janck lá em Singapura trabalhando nisso, estão fazendo um esforço muito grande para abrir mercados que são fechados ou que compram um pouco do Brasil, né, e nós estamos construindo uma base interessante de exportação. Hoje a preocupação, embora pontual, claro, né, se vier eu quero comprar tudo agora, nós temos um problema para entrega, né, mas se resolve. Agora, a hora que você projeta o longo prazo, com o rebanho que a gente tem, principalmente se eu considerar que nós estamos mais perto do número oficial do que algum outro número, a capacidade de produção, nível de tecnologia que a gente pode implementar, a gente responde com o pé nas costas qualquer demanda global que tiver. Inclusive, né, do ponto de vista ambiental, a área que eu comentei de pasto que vem caindo, embora muita gente queira relutar em aceitar esses dados, mas são fatos, a gente já consegue provar isso, né? Essa área não é interessante que ela seja abandonada, né? Porque tem um problema social em cima dela. E já foi antropizada, já foi mexida pelo homem? Exatamente, já foi antropizada. Então perder essa área é um problema ambiental, embora o processo de degradação acumule carbono em si, né? Mas voltar a produzir nessas áreas, colocar ritmo, né, aumentar o pacote tecnológico, ofertar carne, nós estamos fazendo um ambiente muito mais sustentável do que se defende hoje. A questão da sustentabilidade é o contrário do que se prega. Você tem que aumentar o consumo de carne para a pecuária ser mais sustentável ainda. Bom, mas uma coisa que se alertou muito é a falta de comunicação da cadeia da carne bovina com os nossos consumidores e lá fora, porque eu acho que também a briga não é só dentro do Brasil. Então, precisaríamos haver um esforço maior de todas as entidades para mostrar como se produz até com carbono neutro, ou mesmo sequestrando carbono, ao invés de estar emitindo carbono. Exatamente. As contas hoje, né, o balanço, ele tira da conta muito carbono que é sequestrado, né? Então a gente não sabe qual é a real da pecuária brasileira. Pode ser até que já exista o carbono zero, pode ser que a emissão seja muito menor, ou podemos até já estar em saldo positivo, né? Precisa melhorar essa base para aceitar. Na comunicação, a gente precisa ter muita disciplina para não cair na provocação. Quando a gente coloca os dados e mostra o que está acontecendo, os ganhos, a gente desperta uma certa recusa em aceitar que o agronegócio tenha feito alguma coisa de boa. O pessoal quer ver, né, o agronegócio como aquela coisa arcaica, vilão, uma ameaça, né? E na verdade não é bem assim, isso ficou lá para trás e tem todo um componente histórico que explica um comportamento que não vem da índole do produtor, vem do estímulo econômico dos momentos que nós vivemos. Na hora que a gente for comunicar com a sociedade, nós temos que ser disciplinados para tentar falar com elegância, tentar ser informativo, comunicativo, né, explicar e entender que nós estamos lidando com preconceitos antigos. É difícil quebrar isso aí, mas nós temos que melhorar a comunicação. Informação a gente é bom, né? Comunicação, né? Como levar essa informação
para o consumidor de fora, né, para o cliente da cadeia produtiva, aí a gente é péssimo. Ok, essas foram as palavras de Maurício Nogueira no encontro de confinamento da Coan aqui em Ribeirão Preto. Obrigado, Maurício. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite.